E nós vamos começando o segundo episódio da série Arquivo do Rock, aqui no canal Fato Notícias. E hoje nós falaremos a respeito de uma das maiores bandas da história do rock and roll. É isso mesmo, eu estou falando de Led Zeppelin. Pessoal, nós vamos começando então esse segundo episódio da série Arquivo do Rock. Quem está lembrado, no primeiro nós falamos a respeito de Oasis e vem muita coisa bacana ainda aí pela frente. Mas hoje nós falaremos sobre esse fenômeno mundial que começou mais precisamente ali no final dos anos 60, especificamente entre 67 e 68, e se tornou até hoje esse ícone quando nós falamos do rock and roll mais pesado, quando nós falamos das clássicas letras, como, por exemplo, uma das minhas músicas preferidas de toda a minha vida, que é Stairway to Heaven. Mas tudo isso, onde a partir de agora nós iremos viajar através do tempo e conhecer a história dessa banda. O início da história do Led confunde-se com a de James Patrick Page, nascido em 9 de janeiro de 1944, em Houston, na Inglaterra, onde, desde os seus 13 anos, quando começou a tocar guitarra, idealizava o Led Zeppelin em sua cabeça. Já muitíssimo bem acompanhado, seu melhor amigo de infância fora Jeff Beck. O músico conta em sua biografia que começou a ganhar fama quando um amigo chamado Roger Mayer, o mesmo que viria a se tornar técnico de Jimi Hendrix anos mais tarde, deu-lhe de presente um pedal de distorção chamado 2000 Pound B, o que lhe deixou muito famoso já aos 17 anos, graças aos acordes distorcidos que o pedal lhe proporcionava. Mesmo jovem, o Jimmy Page sofria de uma rara doença chamada febre glandular, o que inclusive lhe causava alguns desmaios em público. E por azar, exatamente nessa época, ele acabou recebendo um convite do The Yardbirds, que era a banda na época do Eric Clapton e que estava começando a se despontar no cenário da música britânica. Seguindo recomendações médicas, ele preferiu não se arriscar e inclusive estar indicando um de seus melhores amigos, que, como nós já dissemos, era o Jeff Beck na época, para entrar para a banda. Porém, exatamente um ano depois, já restabelecido e após uma viagem à Índia, aceitou assumir o baixo do The Yardbirds ao lado de Jeff Beck. Em outubro de 1966, o amigo Beck, cansado, deixou o Yardbirds no meio de uma turnê lá nos Estados Unidos. De imediato, Page assumiu as guitarras, onde a partir daí sua fama decolou de uma vez por todas. Porém, nessa época, Eric Clapton, já fora do The Yardbirds, e a lenda Jimi Hendrix tomavam conta do cenário musical. Juntando tudo isso com o fator de que o vocalista do The Yardbirds, o Keith Relf, se acabava em LSD e outras drogas mais, tudo isso acabou colaborando para que em janeiro de 1968 fosse decretado o final do grupo. Na última apresentação do grupo, em abril de 1968, surgiu Os Pesados que Voam, ou seja, o Led Zeppelin. Richard Cole, que era manager de Page, que futuramente também seria do Led até 1980, estava na boate mais quente daquela época em Nova York, que se chamava Salvation, junto com Page, assistindo uma apresentação do The Who, quando juntos idealizaram o nome da banda. E de volta à Inglaterra, além deste seu próprio manager, outro que sabia dos planos de Page era aquele que se tornaria o futuro baixista do Led, John Paul Jones. Então faltava somente um vocalista, não é mesmo, pessoal? Foi então que escutaram alguns rumores de um jovem promissor que andava em outras bandas menores. Diziam que um tal de Robert Plant tinha uma voz de príncipe, mesclada com uma outra voz rouca,
como a de quem tomou bourbon a noite toda. E quando ele encontrou Page e John Paul Jones pela primeira vez, foi na lendária Casa Barco que Jimmy Page possuía à beira do rio Thames. Essa mesma casa que tinha o pitoresco apelido de Jimmy Peg Bird. Robert Anthony Plant, nascido em 20 de agosto de 1948 na Inglaterra, vinha de uma família que lhe desencorajava na carreira artística, onde, diga-se de passagem, seu pai só voltou a lhe dirigir a palavra quando, em meados de 1976, foi apontado pela revista The Economist como um dos homens mais ricos da Grã-Bretanha. Estava formada assim a espinha dorsal de uma das maiores bandas da história do rock and roll, onde, alguns dias depois, Plant apresentou-lhes John Henry Bowen, um jovem inglês que vinha de uma cidade chamada Worcestershire, famosa na época por produzir um molho inglês que se chamava Bonzo, apelido que caberia a Bowen pouco tempo depois. E ele acabou fazendo escola, pois foi o primeiro baterista a forrar os bumbos da bateria com alumínio, o que caracterizava aquela pegada bem própria do Led Zeppelin, que até hoje, quando nós escutamos, nós já identificamos de primeira. E reunidos na Peg Bird, ou seja, aquela velha casa-barco do Jimmy Page, eles tocaram juntos pela primeira vez. Inclusive não tendo outras alternativas, já que o grupo estava começando, eles tiveram que incluir algumas músicas bem das antigas lá do The Yardbirds. A primeira turnê começou na Dinamarca, exatamente na cidade de Copenhagen, onde tocaram as primeiras músicas próprias, como Communication Breakdown e Dazed and Confused. I'd like to introduce Led Zeppelin to you. On bass guitar, John Paul Jones. John Paul Jones. On drums, John Bonham. Lead guitar, Jimmy Page. And myself, Robert Plant. O primeiro disco do Led Zeppelin foi gravado em outubro de 1968 no estúdio Olympic, em Barnes, ao sul de Londres. Communication breakdown, always the same. Having a nervous breakdown. E a vendagem gerou $200 mil para a banda, com exatas 50 mil cópias vendidas. Era recorde na época. Foi o álbum de estreia mais vendido, batendo inclusive o primeiro dos Beatles em 1960. E logo todo esse sucesso também tomou o gosto dos americanos, onde acabaram explodindo logo no início de uma turnê em 1969, iniciada justamente no dia do aniversário de Page, em 9 de janeiro de 1969, com um cachê de $1.500 para cada um do grupo. Em 22 de outubro de 1969, lançaram o disco Led Zeppelin II, na mesma época em que os Beatles colocavam na praça Abbey Road e os Stones Let It Bleed. E os caras chegaram nas paradas na posição de 199. Poucas semanas depois já estavam na posição de número 25 e no mês seguinte já estavam em segundo lugar e em dezembro chegavam ao primeiro lugar desbancando Abbey Road. A revolução nas paradas deu-se ao fato que na época ninguém estava acostumado a ouvir músicas do tipo como Living Love Mad e Whole a Lotta Love. Em 19 de maio de 1970, gravaram em uma casa de campo o álbum Led Zeppelin III, com um estilo celta que foram coletando nas férias do grupo lá no país de Gales. O disco trouxe joias como Immigrant Song, The Way e Friends. A gravação marcou a virada do Led para o lado místico.
onde Page e Plant se declararam seguidores do bruxo Aleister Crowley, conhecido como a besta dos anos 70. Crowley era a maior inspiração de Page, que só largaria de seguir seus ensinamentos em 1984, coincidentemente na mesma época em que largou a heroína. Porém, em dezembro de 1970, os caras decidiram lançar Led Zeppelin 4. Esse é exatamente o álbum que traz a lendária Starway to Heaven, título que foi tirado de um filme de 1946. Page resolveu gravar 17 vezes a mesma guitarra. O disco foi lançado em novembro de 71, vendendo nas primeiras semanas estupendas 500 mil cópias, ficando nas paradas até 1973. O quinto disco, Houses of Roley, começou a ser gravado em abril de 1972, quando Robert Plant e sua esposa Maureen tiveram seu primeiro filho, Karak. Jimmy usou a casa de Mick Jagger no interior de Londres para gravar os primeiros takes das faixas. O disco foi lançado em 28 de março de 1973, trazendo sucessos como Dancing Days e The Crunch, vendendo 550 mil cópias em seu primeiro ano. Já em 1975, o grupo voltava aos Estados Unidos, abrindo uma série de shows que começava em Minneapolis em 18 de janeiro e se estenderia por mais 26 cidades norte-americanas durante todo o ano, arrecadando exatamente $5 milhões em seu final. O sexto álbum, Houses of Graffiti, lançado em janeiro de 1976, continuava a embalar os sucessos da banda, trazendo músicas como Swan Song e Imagine Bell. Logo em seguida, Presents já foi lançado em abril de 1976, vendendo 1 milhão de cópias. Em outubro deste mesmo ano, anunciaram o filme do disco ao vivo, The Songs Remains the Same. Nessa época, todos os integrantes do Led Zeppelin eram os maiores milionários de toda a história do rock. E como nessa época o cenário punk começava a tomar conta da cena do rock, principalmente lá na Inglaterra, o The Clash e os Sex Pistols inventaram um tal apelido para o Led Zeppelin. Começaram a insultá-los e chamá-los de burgueses decadentes do rock and roll. E em resposta a esses insultos, em 1979, a banda já lançava outro álbum, In the Through the Out the Door, que vendeu 10 milhões de cópias. Já nessas alturas, o Led Zeppelin era a maior banda de todo o mundo, até que no dia 24 de setembro de 1980, os caras se reuniram para ensaios na chamada Old Mill Lane, ao lado do rio Thames. Essa casa tinha sido comprada do ator Michael Caine por $1 milhão. Indo para o primeiro ensaio nessa nova casa, o baterista John Bowen parou em um pub e tomou simplesmente 4 vodkas duplas. Em seguida, comeu 13 rolinhos de presunto. E já na casa, junto com Page, tomou exatas 3 vodkas duplas. Em seguida, o cara não aguentou nem ficar para o ensaio e acabou indo dormir no sofá do novo estúdio. No dia seguinte, por volta de 10 horas da manhã, ele foi encontrado morto pelos técnicos de som. Segundo o laudo médico, a morte foi causada por sufocamento provocado por seu próprio vômito. Como Bowen estava bêbado, talvez nem tenha notado os sintomas, o que lhe causou plena asfixia. Jimmy Page tentou manter a banda a todo preço, inclusive experimentando outros bateristas em turnês e alguns outros shows que ainda a banda tinha que cumprir por força de contrato. Mas exatamente no dia 4 de dezembro de 1980, ele soltou uma nota oficial à imprensa que dizia o seguinte: a perda do nosso querido amigo e profundo senso de harmonia da banda levou-nos a decidir que não podemos mais continuar com a banda. 2 anos depois, Page ainda lançou o último álbum da banda, uma espécie de coletânea de 8 faixas inéditas.
Depois disso, Page e Plant ainda se reuniram algumas vezes para pequenos shows, mas nada tão empolgante e estrondoso como nos velhos tempos. Atrás da história do Led Zeppelin ainda existem várias histórias curiosíssimas, inclusive como as da teoria da conspiração, que até hoje muitas pessoas na mídia fazem questão em mantê-las. Aquela relação que nós comentamos aqui do próprio Jimmy Page, do Robert Plant, com Aleister Crowley, que foi o bruxo, a besta dos anos 60, dos anos 70, e que muitas histórias dele você pode encontrar aqui na internet, acabou ocasionando em boatos de que existia uma espécie de pacto, onde talvez o diabo teria vindo cobrar essa dívida do grupo, com a morte do próprio Kerouac, que foi o filho do Robert Plant, quando muito jovenzinho ainda, o garoto acabou morrendo com 10 anos de uma doença rara, e essa própria morte do baterista do John Bonham, que acabou acontecendo de uma forma muito inusitada. E a própria lenda da música Starway to Heaven, que em breve eu vou estar fazendo um vídeo à parte aqui, colocando para vocês no canal, onde diz ser uma letra ocultista, inclusive, sugerida pelo próprio Aleister Crowley, que acabou se tornando grande sucesso, porque falava de uma deusa mística, celta, coisas desse tipo que envolvem a história do Led Zeppelin. E eu acredito que é isso que faz, não só somado com a sonoridade, mas como com o carisma dos integrantes, nós podermos afirmar aqui que essa com certeza é uma das maiores bandas de todos os tempos. E toda vez que eu escuto LED, eu penso comigo, puxa vida, isso é perfeito. Esses 4 caras, eles nasceram para tocar juntos. Ali você percebe que existe não só um entrosamento, mas como uma comunhão de espírito perfeita dos 4 integrantes que se completavam a cada música que eles compunham, a cada show que eles faziam. Bem, meus amigos, esse então foi o segundo episódio da série Arquivo do Rock. Espero que vocês tenham curtido. Dentro de algumas semanas eu estarei de volta aqui trazendo um review a respeito da banda Nirvana. Portanto, se vocês ainda não estiverem inscritos no canal, inscrevam-se já. Tem essa campainha agora aqui no YouTube também, que é algo novo, que a partir do momento que vocês clicarem nela também, todos os outros vídeos de outros temas também que eu estiver postando aqui no Fato Notícias, vocês vão receber a notificação de imediato aí no seu celular. E é claro, não esqueçam também de participar dos comentários e deixar aquele joinha, combinado? Um grande abraço e até breve! É isso aí, meus amigos, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!